Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu fico muito feliz por você, meu irmão, que está comigo há algum tempo. Eu já estou caminhando, já há alguns tempos, comecei em 2021. E em 2022 eu parei até maio, fiquei parado, estava fazendo um tratamento, acho que fazendo uma cirurgia da visão, da vista, e eu voltei novamente em maio. Naquele tempo eu fazia 2 mensagens por semana. Depois em 2023 eu peguei direto 2023 e não parei mais. O ano inteirinho, 2024, estamos juntos e estamos nessa. Eu quero agradecer você, meu irmão, de todo o norte, aí do Pernambuco, do Recife, você aí de Alagoa, você do Maranhão, de todos esses queridos e maravilhoso estado que nós temos neste Brasil. Um abraço para todos vocês. Eu não vou dizer o nome, são muitos, mas eu sei que vocês têm me ajudado. Estava olhando naquela passagem do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, ali, 1, 2, 3, ele agradecendo aos cooperadores, que cooperavam, ele orava. E na oração ele orava em favor dessas pessoas que cooperavam no ministério dele. Eu também digo a mesma coisa. Você tem me ajudado. Quando você diz, vamos fazer esse canal crescer, você, meu irmão, eu sei, você sabe que é de você que eu estou falando. Vamos crescer esse canal, vamos fazer esse canal crescer. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, todos que estão junto comigo. E a mensagem que eu tenho para nós é essa. O título é esse, Alibaba e os 40. Os 40 o quê? Os 40 ladrão. Mas, irmão Nilson, isso daí é um título de um filme, exatamente. É um título de um filme que foi, mais ou menos nos anos 60, surgiu, por aí, eu creio que por aí, já uns 50 anos atrás, surgiu este filme, Alibaba e os 40 ladrão. Mas eu quero dizer que hoje nós vivemos um tempo que não é só 40. Existem milhares e milhares, ou milhões e milhões de ladrão. Alibaba era o cabeça, era o chefe. Se vocês olharem ali a cena do filme, vocês vão ver. Não sei se ainda... Esse filme deve estar por aí. E ele tinha ali os seus comparsas, porque vocês sabem que todas as quadrilhas, toda máfia, tem um chefe, tem um cabeça, um responsável. E é difícil a polícia chegar naquele chefe, no cabeça daquela quadrilha, daquela máfia. E Alibaba era um desses. E hoje nós vemos essa máfia em todo lugar. Você vê isso dentro da sociedade. Dentro da própria sociedade, aquelas pessoas que se diz seus amigos, que está com você, abre negócio, talvez trabalha com você, até frequenta a sua casa, talvez é um desses. Você vê isso no esporte. Quantos aí, jogadores de bola, técnicos, treinadores, aí você vê essas coisas. No meio, dentro do hospital, quantas e quantas irregularidades existem no meio do hospital, no meio policial. Quantas coisas erradas você vê aí a reportagem aí, ó, né? As pessoas, a polícia muito bem ligada aí com certas quadrilhas,
você vê em todo setor, na política, você vê que é grande na política, não tem nem como dizer, tudo por causa do dinheiro. Você vê que essas coisas não vêm de agora. Isso não começou agora. Aí você pode dizer, mas hoje. Não, essas coisas vêm desde os tempos antigos, porque antes, naquele tempo, antes de Moisés, nos tempos de Jacó, no tempo de Abraão, já existia. As pessoas atacavam aqueles vilarejos, aquelas pequenas cidades, eles atacavam e eles pegavam e saqueavam tudo, matavam aquele povo, saqueava e levava embora. Então essas coisas não são de agora. Hoje nós agradecemos as autoridades que nós temos. Hoje, muitas vezes, se a sua casa foi invadida, alguém querer tomar alguma coisa, você denuncia. Então hoje nós temos socorro. E é um socorro presente. Não é um socorro que você fica esperando. Se você vê um acontecimento qualquer, você vai ficar orando, Senhor, o bandido está invadindo a sua casa, roubando, detornando tudo, você vai ficar orando. Não, você tem que ligar para a polícia. O socorro mais presente que você tem hoje é a polícia. A polícia está, muitas vezes, lá nos Estados Unidos, muitas vezes não gasta 30 segundos. Você está ainda no telefone, falando no celular, ligando para a polícia está na porta da sua casa. Por quê? É assim. Porque lá já cai dentro do carro da polícia. A polícia não fica parada igual aqui no Brasil. A polícia fica andando dentro da cidade. Passa numa rua, passa na outra. Não só um, não. É centenas de carros de polícia andando por toda a cidade. E a hora que você liga, a polícia talvez já está no quarteirão da sua casa. E não vem um policial, não. Eu já cheguei a ver de 20, 25, 30 carros de polícia num lugar só. Todos eles se aproximam. Então, socorro. Porque quando você está em perigo, o que você lembra? Você pode lembrar em Deus, mas se você grita por socorro, porque é o mais presente. Então, hoje nós temos as autoridades para nos socorrer. Mas, voltando agora, por que você trouxe esse tema, irmão Nilson? Porque nós vemos que isso daí não está só na sociedade, na política, nas empresas, as grandes empresas. Você vê aí que o patrão, da vez, já está cansado, já bem desgastado, ele coloca um gerente para tomar conta das suas empresas. Dali a pouco o gerente compra a empresa do patrão. De onde ele tirou esse dinheiro? Conheço caso aí que colocou administrador de fazenda aí, de repente o administrador comprou a fazenda do patrão. De onde saiu isso? Então isso você vê agora voltando para a igreja. Você vê que dentro das chamadas igrejas, era um lugar para ser um lugar de paz, um lugar de gozo, lugar de alegria, lugar de segurança, é um lugar de acolhimento, é um lugar de aconselhamento, é um lugar aonde as pessoas iam e sentiam como estivesse num paraíso. Não vou dizer céu, porque eu não conheço céu. Eu não posso falar nada do céu, porque eu não conheço o céu. Mas eu vou falar sobre a terra. Um paraíso, que é um paraíso, é um lugar delicioso. Esse seria o lugar da igreja. Você entrava dentro desse local chamado igreja, tinha lá um toque bem solene, uma música bem calma, tocando ali, só solado, e vinha uma palavra suave, aquela palavra gostosa. Não essa bagunça desses movimentos chamado pentecostal, que é a pior bagunça, é pior do que carnaval. Carnaval é pior. Eu não posso condenar o carnaval. Carnaval é divertimento. É pior do que todas as coisas que você possa imaginar, é esse movimento chamado pentecostal. Isso é uma anarquia. Isso é uma bagunça, é uma anarquia que criaram e colocam, duro que eles colocam o Espírito Santo no meio disso daí.
Diz que é o Espírito Santo que está fazendo toda aquela bagunça. Que Espírito Santo é esse, hein? Esse Espírito Santo eu não quero, não. Um Espírito Santo bagunceiro dentro desses movimentos aí eu não quero, não. É igual rolando pelo chão, como eu já contei aqui, que eu já vi mulher rolando, homem rolando, descabelando, pulando. Mostrava um terreiro, um centro de Umbanda, o que o povo estava manifestando lá, fazendo, depois mostrava a igreja e falava, qual a diferença? Mostra. A mesma forma que procedia o terreiro lá de Umbanda, era o que acontecia dentro do movimento chamado pentecostal. O espírito é o mesmo. A bagunça é a mesma, a anarquia é a mesma. Eu não quero um lugar desse. Então, voltando para a igreja. Por que, meu irmão Nilson, você diz isso? Porque hoje os Alibabá é aqueles que estão em cima do púlpito. Eles hoje cobram dos seus ali obreiros como tirar dinheiro do povo. Você tem que inventar. Você tem que ter um método, um meio para arrancar dinheiro desse povo. Não é simplesmente, olha, oferta. Que a palavra oferta não existe. Nem dízimo também existe. Mas não existe, mas é criado. Dízimo, como eu já disse, a semana passada sempre tenho dito, dízimo o que era? Era para sustentar aqueles que não plantavam. E oferta era para oferecer um sacerdote, um rei, um juiz, aquelas pessoas que iam a esse local. Então, dízimo e oferta não existe dentro desse livro, mas eles criaram. Mas eles não ficam contentes com isso. Eles inventam vários tipos de campanha, envelope. Envelope amarelo, cada envelope tem um significado. Envelope amarelo, azul, vermelho, verde, Cada um tem a sua função. E eles, além disso, eles ainda fazem uma tal de cantina lá dentro. Eles fazem uma tal de feijoada na época do frio, eles fazem uma tal de feijoada, vende lá 40, 50 reais uma vasinha de feijoada. Enquanto nos outros lugares, você compra aí por 20 reais, eles vendem a 50. Uma coxinha, quando você compra, eles vendem bem mais caro, uma coxinha, um refrigerante, enfim. O problema deles é dinheiro, é como arrancar dinheiro. Então, o que são os escamados? Um Alibabá. Especialista em dar curso para aquele povo. Chama os pastores, os obreiros, presbítero, evangelista. Isso não existe. Isso é um título criado desde, porque isso acabou no ano 70. 70 acabou tudo esse título. Todos esses títulos que eu estou dizendo aqui, que está lá no capítulo 4, versículo 10 e 11, que ele subindo ao céu, ele deu dom uns para diácono, presbítero, evangelista, isso acabou. Isso aconteceu enquanto o tempo estava de pé. Mas quando o que é perfeito viesse, todas essas coisas terminaria, tá? Em 13 e 8 de primeira carta de Coríntios. Isso cessou. Isso acabou. Não tem mais necessidade disso. Para que isso? Isso foi para aquele tempo, foi para aquele povo. Foi para aquele povo que isso veio. Esse Pentecostes, que muita gente nem sabe o que significa Pentecostes, você chega perto de um crente desse aí que diz que é crente de fogo. Se ele é de fogo, ele vai virar carvão. O que é Pentecostes? Pentecostes é saltar no fogo, é cantar no fogo, é pregar no fogo, é orar no fogo, tal. Então entra dentro do fogo. Entra dentro da fornalha, como eu disse aqui, uma mensagem aqui. Por que você não faz a campanha da fornalha que entrou Sadraque, Misaque e Abednego? Faz uma fornalha lá e coloca os crentes lá dentro para você ver o que vira carvão. Então, meu irmão, Pentecostes era uma festa 50 dias depois da colheita, os judeus faziam uma festa chamada Pentecostes. E Jesus se foi
Aos 40 dias ele ficou com os apóstolos. 10 dias depois que ele foi, inteirou Deus. Então 50 dias. Aí aconteceu o derramamento de o quê? Blá, 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 blá. Ralabaxá. Não. Ali foi línguas daquele povo que estava ali, que era um dia, onde tinha gente do mundo inteiro dentro daquela cidade ali. Foi idioma que aconteceu. E hoje que você vê dentro desses movimentos, bagunça. Existe algum tradutor? Eu vi aí uma palhaçada aí, um dia desse aí, que apareceu um camarada pregando num movimento desse aí. O crente sabe ser bobo, né? Como é bobo esses crentes, né? Graças a Deus que eu fui livre desse negócio. O camarada falando assim que as galinhas, que o Espírito Santo desceu sobre as galinhas começou a falar em língua. E o galo começou a traduzir. E a igreja dava glória a Deus, dava aleluia. Um camarada desse aí tinha que dar um cacete no camarada desse aí, falando essas besteiras em cima de um público. E a igreja, aleluia, glória a Deus, meu irmão. Deus, para Deus nada é impossível. Olha o que Deus fez, usou as galinhas, usou o galo para traduzir. Gente, o povo, aleluia, glória a Deus. Gente, você vê cada tolice no meio deste povo. Mas voltando para o que eu estou dizendo. Alibaba e os milhares de ladrão. É a forma. Eu pertencia a uma igreja nos Estados Unidos. Eu era membro de uma igreja, e posso dizer o nome dela, Evangelho Quadrangular. Porque muita gente desce o cacete só na Assembleia de Deus. Não é só a Assembleia de Deus, não. Existem outras piores do que a Assembleia de Deus. Então, na verdade, quem trouxe essa palhaçada para o Brasil foi a Assembleia de Deus. Lá em 1910, eles vieram a Belém do Pará, que eu estive lá. Eu falo porque eu estive na primeira igreja batista, onde nasceu a Assembleia de Deus. Eu fui lá. Eu estive lá acho que 10, 11 vezes no Belém do Pará. Eu fui no porão da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Belém, onde os dois missionários, Daniel Berg e Gornavik, esteve lá. Depois eles foram para a rua Burquet, na cidade velha do Belém, e abriu ali, numa casa, um movimento chamado Assembleia de Deus, em 1911. E isso foi crescendo. Então, quem trouxe esse movimento para cá foi, mas existe aí. E as imagens veio tudo dela. Porque até então, naquele tempo, não existia essa bagunça que hoje existe. Naquele tempo existiam igrejas tradicionais. As igrejas tinham um ensinamento maravilhoso, um ensinamento bonito. Ninguém ficava pondo a mão na cabeça de ninguém, aí e tal. Hoje essa igreja aí fala tanto em cura, em cura. Que cura que existe? Depois que saiu o celular, acabou a cura. Essas mentiras existiam antes do celular. Agora, hoje, praticamente, quase que 90% do povo tem um celular. Você vê qualquer coisa, levanta o celular já para... E aí? Como é que a pessoa vai? Mas antes era fácil mentir. Eu tive em tal igreja assim, Deus fez isso, e tal. Eu vi um camarada... eu já vi tanta besteira, tanta bobeira. Tá na hora. A perna do menino cresceu, a perna era mais curta. A outra era mais comprida. E eu comecei a orar e a perna do menino foi crescendo. Conforme eu ia orando, a perna foi crescendo, tal. Por que hoje não acontece mais isso? Porque hoje tem o celular filmando. Ah, cadeirante. Por que hoje não existe mais essas coisas? Porque hoje existe pessoas filmando. Hoje tudo está gravado. Eles gravam. E as pessoas pegam e gravam e jogam. Joga no ventilador. Então hoje está sendo assim, e eu estou sempre acompanhando, eu estou sempre vendo tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo hoje? Alibaba, e não os 40, mas os milhares de ladrões estão espalhados por todo mundo, porque no tempo antigo um ladrão era morto, na maior judiação. Hoje, tem aí os que protegem, os que defendem, os direitos, um tal de direitos humanos, que defende o quê? Quem que eles defendem?
A vítima ou o bandido? É o que nós estamos vendo aí. É o que acontece principalmente no Brasil e outros países aí também, que não é diferente, porque o Brasil não fica longe de outros países, porque aí tem um monte de país que é tudo igual. Onde está o homem, está o problema. Mas, meu irmão, minha irmã, esta é a palavra que eu tenho para nós. Você sabe que esses enganadores estão aí por toda parte e têm enganado e têm levado muita gente à falência, que não tem nem o que comer, enquanto os Alibaba estão aí gozando de carro blindado, mil maravilha. Por quê? É de Deus? Não, é só no blá blá blá. Ele conseguiu tudo isso. Fique com esta palavra, graça e paz para todos. Bye, bye.